Beleza, você viu a capa do vídeo, viu lá que política virou futebol. Então quer dizer que política e futebol é a mesma coisa? Como assim, Brunão? O que você quer dizer com isso? Espera a vinheta que você vai descobrir. A gente fala de futebol, não dá para esquecer do 7-1 que o Brasil levou da Alemanha. Eu trouxe 7 motivos do porquê que o futebol tem tudo a ver com política e de lambuja vou trazer uma grande razão para isso ter tudo a ver com o nosso podcast. Então fica aí, já prepara o dedo no like, que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje. Então senta o dedo no like aí, que vai ajudar e vai fortalecer bastante o canal. Vamos lá! Primeiro motivo, não importa qual estado do Brasil você esteja, uma vez que você escolhe o seu time, ali com certa maturidade, você vai levar esse time para a vida inteira. Então uma vez que você escolheu, por exemplo, eu que sou corintiano, escolhi o Corinthians como time, eu vou ser corintiano até morrer. É assim que o futebol funciona, é assim que vai ser. E na política? Vai me dizer que vocês não perceberam já que é exatamente igual. A pessoa vira petista ali, vira bolsonarista. Lembrando que o vídeo não tem a ver com partido nenhum, não vou fazer apoio a nenhum dos partidos, principalmente desses dois polos que o Brasil se encontra no ano de 2023. Então não vou falar especificamente do PT, especificamente do Bolsonaro ou de qualquer outro partido. Mas sim, as pessoas que escolhem o PT ali vão ser PT até morrer. As pessoas que fecharam com o Bolsonaro aí, que surgiu meio que do nada aí, estão fechando com o Bolsonaro até a morte. Então as pessoas tratam exatamente igual um time de futebol, né? Uma vez que escolhe um lado, fica com ele para sempre. Agora vamos ao segundo motivo. Assim como no futebol, se você troca de time, você é visto como bandeirinha e as pessoas para um pouco de respeitar você se você ficar trocando de time toda hora. Ah, vão falar que você tá torcendo para quem ganha, tudo bem, bandeirinha, né? Toda hora tá trocando de time. A mesma coisa é com política. Não é bem vista as pessoas que trocam. Isso faria muito sentido na política, né? Se a pessoa fizesse alguma coisa de errado, o ideal seria que a gente trocasse por um político que ainda não fez nada de errado. Mas, assim como no futebol, a pessoa, não importa o que o político faça, ela vai fechar com aquele político para a vida inteira. Não vai trocar de jeito nenhum. Dificilmente as pessoas mudam de político, assim como no futebol. Você até pode trocar ali de time, mas só uma vez. Se trocar 2 ou 3, já virou bandeirinha, já ninguém dá mais moral para você. Agora, o terceiro é um pouco polêmico. Basicamente isso no futebol, tá? Quem torce para os outros times são trouxa. Eu sou corintiano. Meu pai e meu irmão são santistas. E nas discussões, nas brincadeiras que a gente faz, eles são trouxa. Porque o meu time é melhor que o deles. Não importa, eu sei que quem não for corintiano vai estar discordando, vai achar que o Santos é melhor nesse caso, né? Se for palmeirense, vai achar que o Palmeiras é melhor. Se for São Paulino, vai achar que o São Paulo é melhor. Não importa o time que você torce, pode ser o pior do mundo, você vai achar que o time dos outros é pior que o seu. Porque se você escolheu, o seu é melhor. E me diz uma coisa, e na política não é exatamente igual? Não é exatamente isso que acontece? A pessoa escolhe o corrupto de estimação dela e vai falar que todos os outros que estão errados, todos os outros que são trouxa, os outros que estão errados. Não, o meu tá certo. Não importa se roubou, não importa se já foi pego nesse ponto aqui, se já foi condenado por corrupção, não importa o que ele faça. Se é o meu corrupto de estimação, eu vou fechar com ele pra sempre o dos outros que estão errados. Exatamente igual ao futebol. Tetra. Vamos lá, quarto ponto.
A torcida organizada e a política tem mais um fenômeno que acontece em comum. Então vamos pegar ali principalmente as torcidas organizadas, né? Que direto tem notícia. Eu lembro muitos anos atrás que teve uma que foi grave, que a torcida do São Paulo saiu destruindo a Avenida Paulista, destruiu tudo. Mas isso a torcida do Corinthians já fez, a torcida do Palmeiras já fez também, a torcida do Santos só não fez porque nem existe, né? Tem poucas pessoas, os idosos também não vão sair lá dando bengalada nas pessoas, né? Brincadeiras à parte, né? Que como eu disse, eu sou bom em zoar santista, viu? Que meu pai e meu irmão já me deixaram expert nisso. Mas brincadeiras à parte, o futebol ele tem esse fenômeno, né? Das pessoas, algumas pessoas se tornarem irracionais o suficiente para agredir uma outra pessoa só porque ela tem uma visão diferente, porque ela torce para um time diferente do dela. Ela merece a morte. Ele palmeirense vai merecer morrer porque ele não é São Paulino ou corintiano. Vou pegar aqui a madeira, vou dar na cabeça dele para ele morrer e ter um corintiano, um São Paulino a menos na face da terra. E isso fazer sentido na cabeça, para mim, é loucura. Acho que para qualquer pessoa que consiga raciocinar, vai ser loucura. E a política consegue fazer esse mesmo efeito nas pessoas. Então, assim como o futebol não gera um grande benefício para nós, o único benefício que o futebol gera é a alegria de quando o seu time é campeão, é aquele momento, aquelas quase 2 horas que você fica ali na frente da televisão relaxado, assistindo algum entretenimento, se distraindo das coisas do mundo. Esses os benefícios que o futebol vai trazer para você e para quem pratica também o esporte, traz saúde e tudo mais. Mas não são benefícios suficientes para você pegar uma arma e atirar em alguém, para você pegar uma garrafa e tacar na pessoa. Não é o suficiente para isso, acho que nada é, né? O suficiente para isso. Mas a política, ela gera esse mesmo efeito, né? As pessoas têm uma visão política, seja de direita, seja de esquerda, seja um liberal, um conservador, seja qual seja. Mas a pessoa tem uma visão política ali, e ela sai na rua, ela veste a farda, o manto dela, da visão política dela, sai na rua e grita e ofende e faz bagunça e quebra as coisas. E se alguém que for contrário à opinião dela chegar naquele mesmo ambiente, ela pega um pedaço de madeira e dá na cabeça dela para existir uma pessoa a menos que vota naquele político que é contrário à opinião dela. E cara, não faz sentido isso. Principalmente no Brasil. Lugar nenhum faz sentido, né? Mas no Brasil, você fazer algo desse tipo para apoiar uma pessoa que vai te roubar, que vai te abandonar, que vai te prejudicar, que não vai fazer o serviço dela corretamente, que não vai ser honesta em seu trabalho, você vai fazer esse tipo de absurdo por essas pessoas. Então, são absurdos que as pessoas fizeram em nome da política que não faz sentido para um país que não te traz retorno nenhum. E só o futebol e a política no Brasil que gera esse tipo de coisa. Por isso que, como eu estou falando aqui, o futebol e a política andam ali lado a lado. O brasileiro realmente torce demais por futebol e torce demais pelos seus corruptos de estimação. Pode ver os podcasts de todos os jogadores, todos eles falam, jogar contra o Corinthians é embaçado. A torcida canta o tempo todo. Então eu sei olhar o lado positivo do meu time. Atualmente, agora, mês 10 de 2023 é quando esse vídeo está sendo gravado, vou subir ele no YouTube no mês 11. Atualmente o Corinthians está passando por uma fase difícil. Mas se alguém atacar, eu sei certinho como defender. E se você pensa que isso é só com o Corinthians, não, pô. Se o palmeirense é atacado lá, o pessoal fala que não tem mundial, ele vai falar, mas e nos últimos 10 anos nós ganhou tudo. Se o Flamengo é a mesma coisa. Pô, nos últimos anos só o Flamengo tá ganhando aqui, que é isso? Como assim você tá me atacando? Então os caras sabem se defender. Quando eu ataco o meu pai, por exemplo, ele fala, mas o meu é time grande nunca caiu. Então cada torcida sabe como defender o seu time. E com a política? Será que é a mesma coisa? Será que os políticos, as pessoas defendem os políticos do mesmo jeito, olhando o lado bom? Mas não é o que mais acontece? É exatamente isso que acontece hoje em dia. Você vai atacar o presidente Lula,
vai falar todas as coisas de errado que ele já fez, as coisas pelas quais ele foi condenado, inclusive, agora descondenado, e a pessoa vai defender, vai falar, não, mas e o Bolsa Família, e o preço da picanha que caiu, e esses pontos aqui que o Brasil está melhorando, e vai defendê-lo com tudo que tiver de positivo. Bolsonaro, a mesma coisa, tá? Que o Bolsonaro roubou as joias, que tratou as pessoas mal na pandemia. Você vai atacar de tudo quanto é jeito e a pessoa, o bolsonarista que vai estar recebendo aquilo, vai defender de tudo quanto é jeito. Mas ele defende o porte de arma e a gente tem o direito de se defender. Que fez lei pelas mulheres e vai defender lá do jeito que eles quiserem. Só que, cá entre nós, o político, ele recebe muita grana, ele tem um alto salário, fora os diversos benefícios que ele tem, isso não falando só de presidente, tá? Todos os políticos têm. Para trabalhar pra gente, né? Para fazer o melhor serviço possível. E ele tá trabalhando para 200 milhões de chefes que eles têm. E como assim? O cara faz coisas erradas. Então eu vou falar algo que eu ouvi uma vez de, salvo engano, tá? Acho que ele era trapezista do Circo de Solé. Eu não lembro bem quem foi, mas aquela mensagem que ele passou foi o que ficou muito gravado na minha mente e eu quero contar para vocês o que eu captei daquilo. Ele na época estava falando sobre os salários dos jogadores de futebol, que ele não recebia nem 1/5 daquilo que os jogadores recebiam. E ele estava falando sobre especificamente a cobrança dos pênaltis, que ele achava ridículo um jogador de futebol errar o pênalti. Por quê? Não o goleiro pegar, é mérito do goleiro, ele estava falando sobre chutar dentro do arco ali, dentro das traves do gol. Como que um jogador, ele falava algo assim, como que o jogador consegue errar o gol, chutar para fora do gol? Um jogador profissional que recebe milhões por ano consegue errar aquele espaço. E ele comparava ao serviço dele, ele falava, eu tenho que fazer um trabalho que tem que ser perfeito, porque eu estou a tantos metros de altura, estou me pendurando lá, e um movimento que eu faço de errado, eu posso morrer. Eu tenho que ser preciso, eu tenho que fazer de forma exata. Eu não recebo mal, mas pelo que eu faço, não se compara ao tanto de salário que esses caras recebem e erram. Erram algo que eles são pagos para treinar, para fazer e para acertar. Se o goleiro defender, beleza, mas o cara errar, ele falava com um tom de indignação. E esse é o nível de indignação que nós temos que ter com os políticos. Ele não pode errar. Ele não pode fazer algo errado. Porque são milhões de pessoas que estão pagando ele, literalmente, porque eles são pagos com o dinheiro do Brasil inteiro, que estão pagando para eles fazerem um serviço por todos nós, e esse serviço tem que ser feito com perfeição. Eles não podem cometer erros. Mas Bruno, todo mundo erra. Sim, todo mundo erra. Um erro que ocorre sem querer, ou por azar, ou por um pouco de falta de preparo, por inexperiência com alguma coisa, ele pode ser ponderado. Mas corrupção é um erro calculado, é um erro planejado. A pessoa não errou sem querer, eu quis fazer isso para ser algo positivo e acabou gerando um resultado negativo. Não. Corrupção é feita com o propósito de ganhar um benefício próprio em prol da destruição alheia ali. Então, a corrupção, por exemplo, das merendas. Você está colocando crianças para passar fome e você está enchendo seu bolso de dinheiro. Você usar dinheiro público para comprar um triplex para você. Sei lá, desviou dinheiro da saúde, ou seja, pessoas morreram para que você tivesse um apartamento maior. E isso serve para todas as corrupções. Então, uma vez que um político foi pego em corrupção, era para a gente nunca mais olhar na cara desse político. Era para ele ser cancelado. A lei do Brasil é falha e tal, mas a maior lei que existe para os políticos é o voto. O voto é o que manda neles. E um político que faz uma falta contra a gente, era para ele nunca mais receber o nosso voto.
para que assim a gente não tenha mais os nossos corruptos de estimação. E assim, chegamos ao 7º gol da Alemanha. Azar, hein? Nossa, nunca vou esquecer esse dia. Mas sim, 7º ponto engloba aí um pouco de todos os outros pontos. Nós gastamos muito do nosso tempo, muito do nosso dinheiro, muito da nossa atenção com o futebol. Porque é algo que nos traz alegria, é algo que nos faz nos sentir bem. E se a gente parar para pensar, ao decorrer da nossa vida, a gente vai ter tido mais resultados negativos com o time que a gente escolheu do que resultados positivos. Porque cá entre nós não existe time no Brasil que vá ganhar sempre por 2 décadas, 3 décadas ganhando, tá sempre em alta, é o time que tá bombando. Não, tem temporadas. Igual hoje em dia, acho que o Palmeiras e o Flamengo são os times que estão ali numa fase boa. Na época do Tite ali, o Corinthians estava numa época excelente. Lá na época que meu pai era criança, o Santos era, cá entre nós, era o sucesso ali na época do Pelé. E várias épocas aí teve um time que estava mais em alta do que os outros times. Mas se você parar para pensar, ao decorrer da sua vida, o seu time vai ter perdido muito mais do que ganhado. E mesmo assim a gente não larga o nosso time. E com política é a mesma coisa. Nós vamos gastar o nosso tempo, o nosso dinheiro, todos os dias, né, com os impostos, todos os meses, todos os anos. Nós gastamos muito dinheiro com o governo, muita atenção. Muitas pessoas não dão atenção, mas pelo menos a cada 2 anos vai ter votações, as pessoas têm que dar uma certa atenção para a política. Então sim, nós gastamos parte da nossa atenção, gastamos parte da nossa vida com a política. E em troca disso, ao contrário do futebol, que pelo menos ainda dá uma certa alegria, uma certa diversão, nós somos roubados, nós somos negligenciados, nós somos abandonados, somos largados. O que nós recebemos em troca do nosso governo hoje em dia? Sendo sincero, para pensar, o que o governo influencia na sua vida? Qual é a diferença que o governo faz para você? Tanto de positivo quanto de negativo. Tem coisas positivas que o governo faz? Pô, cara, claro que vai ter. Claro que vai ter coisas positivas que o governo vai fazer. Mas eu garanto para vocês que não importa o que o governo faça de positivo, principalmente o governo brasileiro, dava para ele ter feito aí de 10 a 100 vezes melhor do que ele fez. Porque o tanto de dinheiro e riqueza que o nosso país gera e tem capacidade de gerar ainda mais, era para a gente viver em um mundo de primeiro mundo, literalmente um país de primeiro mundo. Mas sabemos que não, que, como eu já ouvi várias vezes, aqui é uma república de bananas, e eu odeio essa frase, porque eu tenho muita esperança e muita fé que o Brasil possa vir a ser o país aí poderoso, um país grande, um país onde as pessoas são realmente felizes e estão realmente bem, estão com saúde, estão seguras, estão sendo bem educadas. Mas, por enquanto, o Brasil é o país do futebol, porque nós tratamos a política exatamente igual ao nosso futebol, exatamente do mesmo jeito que nós torcemos para o nosso clube de estimação, nós torcemos para o nosso corrupto de estimação. Enquanto a gente fizer isso, não, o Brasil não vai ir para frente, não somos o país do futuro, não vamos conseguir mudar nada enquanto a gente ver a nossa política como futebol e sermos apenas torcedores. Porque é isso que nós somos atualmente. Nós votamos lá toda vez, colocamos lá na urna quem que a gente quer de 4 em 4 anos como presidente e nós torcemos para que tudo dê certo. E se alguém vir debater com a escolha que a gente fez e foi campeã, a gente vai defender com unhas e dentes. E se o que a gente escolheu ali nas urnas não foi eleito, ou seja, o nosso time não foi ali para a primeira divisão, nós vamos combater o time que está lá na primeira divisão, vamos detonar o ganhador e vamos ficar defendendo o nosso time fracassado com unhas e dentes, falando que seria muito melhor se o nosso corrupto de estimação estivesse no poder, sendo que a gente sabe que não importa quem ganha. Não importa quem vem ganhando as eleições, o Brasil não sai do lugar. E a culpa é dos políticos? Com certeza. E é nossa? Com certeza também. Porque somos nós que colocamos eles lá, somos nós que não fazemos nada a respeito depois, somos nós que, não importa o que o nosso corrupto de estimação fizer de errado,
a gente vai passar um pano para ele e vai pôr a culpa no outro. E vice-versa, se o outro ganhar também, vai inverter a situação e quem votou nele vai defender com unhas e dentes e vai falar que se o outro tivesse ganhado seria pior. A gente não muda até mudar. Ok, então agora vamos trazer aqui para o nosso assunto. O que o Não Pode Pedra tem a ver com política? Por que estamos trazendo esse assunto aqui no canal? É mais ou menos assim, vou dar uma simplificada. O governo, ele precisa de 3 coisas que vá mal na sociedade. A segurança pública, a saúde e a educação. E por que o governo precisa que essas coisas não vá tão bem assim? Porque quanto pior for essas coisas, mais a gente precisa do governo. O que mantém o governo? 2 milhões de habitantes, precisando que ele organize esses 2 milhões de habitantes. As pessoas não se organizam sozinhas, elas elegem pessoas que vão organizá-las, que vão pegar a renda dessas pessoas e distribuir para todos, assim trazendo educação, saúde, mobilidade pública, fazendo o Brasil ser o país que é. Em tese, isso seria muito bom, porque nós escolheríamos as melhores pessoas possíveis, que iam saber exatamente como organizar e distribuir a riqueza do Brasil, para que todo mundo fosse feliz, todo mundo recebesse bem, para que todo mundo tivesse saúde, educação e segurança em qualquer lugar que morasse, em qualquer lugar que estivesse. Isso na teoria. Na prática, a gente elege as piores pessoas possíveis, nós elegemos verdadeiros monstros que perceberam o quê? Que se tudo for bem, a gente não vai precisar tanto deles assim. Se a segurança, a saúde e a educação estiverem indo bem, para que vamos precisar de tantos ministérios? Se o Brasil está indo bem. Para que vamos precisar de tantos senadores e deputados fazendo leis e aprovando leis, se o Brasil agora está seguro, se as pessoas são bem educadas e entendem a diversidade do nosso país, não vai haver mais homofobia, não vai mais haver assaltos, não vai mais haver assassinatos, porque é impossível acabar com essas coisas, lógico, mas vai ser algo tão reduzido que poucos políticos ali precisariam estar sendo chamados para criar leis e resolver algum BO. Então, quanto melhor vai o país, mais reduzido se torna o governo, porque as pessoas já estão governando a si próprias. Tá, e o governo vai deixar isso? Esse governo de corruptos e monstros que nós sempre tivemos no Brasil? Não, ele vai sempre manter esses problemas ali na saúde, na educação, na segurança pública, porque esse caos gera o emprego deles e os meios pelos quais eles podem enriquecer às nossas custas. Através da corrupção, através de lavagem de dinheiro, através de centenas de formas, métodos diferentes que eles têm, eles conseguem desviar os nossos recursos para o bolso deles, para a vida deles, para as pessoas que eles querem, para os amiguinhos deles. E assim, cada vez a gente vai ficando mais pobre na miséria, eles cada vez mais ricos e mais poderosos. E o que isso tem a ver com o Não Pode Pedra? O que o Não Pode Pedra tem mesmo a ver com esses 3 pilares que o governo gosta de atacar e de fazer com que as pessoas continuem miseráveis para que eles continuem no poder? A dependência química, a droga no país, ela faz com que esses 3 pilares sejam atacados. Então as drogas, elas atacam a segurança, atacam a saúde e atacam a educação. Eu vou pegar ponto por ponto, começando aí pela educação. Então todo mundo que já estudou viu diversos jovens largando a escola por terem conhecido o vício. Ou às vezes até terminam a escola, conhecem o vício, conhecem as drogas e daí sim se desviam, não fazendo uma universidade, não fazendo curso técnico, param por ali. Então, a maioria das pessoas que saem da escola, que abandonam os estudos, tiveram algum contato com substâncias químicas. Então, aí já estamos atacando a educação. Mais um ponto de ataque à educação é a própria destruição mental que o contínuo uso dessas substâncias causam no cérebro. Então, as pessoas que se tornam dependentes químicos destroem a sua mente, sua capacidade cognitiva, seu raciocínio. Então, aos poucos, elas vão emburrecendo, vão matando o seu cérebro, vão perdendo sua capacidade de decisão, vão ficando mais dóceis, vão seguindo ao mestre de forma bem melhor. E isso para o governo é algo
ótimo, muito positivo, porque assim você controla aquela população, assim você destrói a educação de um país. Destruindo a educação de um país, você torna as pessoas cada vez mais parecidas com animais. O que nos diferencia dos animais? Não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade de raciocínio. A gente não faz rankings dos animais mais parecidos com a gente e chama eles de inteligente. Ah, que esse papagaio faz conta, então ele é o animal mais inteligente. E nós somos a criatura mais inteligente do planeta, né? E isso não é bom para o governo, porque eles querem mão de obra, eles querem pessoas que trabalhem para eles. Então, se a gente para pensar na história, os povos escravizavam seres humanos e eles sempre limitavam a educação daquele povo que foi escravizado, justamente porque para eles não era interessante que aquele povo que estava escravizado obtivesse conhecimento, porque quanto mais conhecimento, mais livres nós somos. Então, para o governo, o mais interessante é que a gente permaneça em ignorância, porque assim é mais fácil de nos controlar. Segundo ponto. Agora vamos para a saúde. Esse eu acho que é o mais óbvio, né? A saúde de um dependente químico é totalmente prejudicada. A dependência química vai destruir o cérebro, vai destruir o corpo, vai destruir a mente da pessoa. E a dependência química ela não destrói só a pessoa em si, ela destrói uma família inteira. Então, a mãe, o pai, os irmãos, os primos, os familiares, os amigos, todos eles vão ter sérios problemas com depressão, problemas de saúde emocional, que vai acabar com as pessoas que estão ao redor do dependente químico. E por isso, o governo se interessa muito nisso. Opa, calma aí, quanto mais as pessoas estão doentes, quanto mais as pessoas precisam do governo, melhor é para o governo. Se as pessoas estiverem saudáveis, elas vão poder lutar. Pessoas doentes não lutam. Pessoas fracas emocionalmente, pessoas abaladas, elas são mais fáceis de controlar. Então o governo quer uma população doente, quer lucrar com isso, quer ganhar mais poder com a doença de vocês. Vamos agora ao terceiro ponto, que é a segurança pública, e também é óbvio, né, o que a dependência química causa. Cara, eu sou de São Paulo. Se tem um estado que é prejudicado por uso de drogas, é São Paulo. É aqui que existe a Cracolândia. Para quem nunca ouviu falar, é só assistir The Walking Dead e você vai entender exatamente do que se trata. Essa semana passada, um carro foi parado na Cracolândia, o vidro foi estourado, o cara estava com a esposa e com a filha, os dependentes começaram a cercar e tentar assaltar ali, e o cara, lógico que em pânico ali, tentou fugir, atropelou um monte de gente, um monte de dependente químico. Então aquilo se tornou inseguro para as pessoas, né, que estão sendo assaltadas, estão sendo furtadas, inseguros para os dependentes químicos, que também sofrem com isso. Cara, é muito difícil julgar. Vamos pensar que nesse caso tivesse acontecido o pior, por exemplo, a esposa do cara tivesse morrido, ia ser algo terrível que teria acontecido. E assim como aconteceu, ele atropelou pessoas, não vou me recordar, vou até pôr a matéria aqui para a gente assistir junto depois, quando eu fizer a edição, para a gente ver mais ou menos o que eu estou contando aqui, que eu estou lembrando de cabeça. Mas aquilo foi algo de extrema violência para a pessoa que estava sendo assaltada, para o cara que estava sendo assaltado, de extrema violência que ele foi obrigado a gerar ali para poder sair daquela situação de desespero, ou seja, os dependentes também foram extremamente agredidos ali, atropelados. Isso é horrível, cara. Claro que na internet a gente vai ver gente defendendo o cara, gente defendendo os dependentes, cada um colocando a sua política no meio, mas a verdade é que todo mundo ali é vítima, que houve violência ali do governo com aquelas pessoas. Os dependentes químicos, eles geram muita violência, mas eles também foram muito violentados pelo nosso governo, que permitiu que isso tudo chegasse nesse nível. Porque para ele, isso faz muito sentido. Como eu disse, atacou os 3 pontos que o governo depende que sejam atacados. E por isso que o governo nunca vai resolver esse problema que nós temos no Brasil. Ele pode até controlar,
O governo pode até fingir ali que tá dando um jeito na situação, dar uma mascarada, mas resolver mesmo, combater o narcotráfico, ajudar os dependentes químicos a serem recuperados, internação compulsória se necessário, mas o mais importante, fazer métodos para que essas pessoas consigam serem tratadas e reinseridas na sociedade de forma espontânea, de forma sustentável. Isso daí o governo não quer nem saber. O governo não quer resolver mesmo o problema, não quer nem pensar a respeito de qual é o melhor método para resolver esse problema. Não quer saber, porque para ele isso dá muito dinheiro, dá muito poder, vai ajudar muito na candidatura deles. Então, infelizmente, nós estamos presos. A menos que aconteça algo inédito no Brasil, que é a população começar a se organizar para fazer mudanças. Como assim? Vamos pegar o nosso canal aqui hoje. Hoje eu estou falando de algo que tem a ver com o nosso canal. Eu trouxe, um assunto para o nosso canal, justamente porque eu vi essa necessidade que o Brasil tem de se organizar. Atualmente, petista ataca bolsonarista, bolsonarista ataca petista. É o mundo que nós vivemos hoje. Esse é o Brasil de hoje em dia. Não sou famoso nem nada, no nosso canal tem nem 1000 inscritos ainda. No TikTok acho que passou de 3000 agora. Então eu sou pequeno ainda na internet. Minha opinião não é tão relevante, mas eu sei que é de pouquinho em pouquinho que a gente consegue fazer algum tipo de mudança. E que tipo de mudança é esse? É um dos meus sonhos aí, conseguir. Que as pessoas parem de tratar a política como futebol, como torcida de futebol. Para que a gente possa resolver o problema que nós temos com dependência química, com diversos outros assuntos. Então, para que o não pode pedra faça sentido, a gente precisa se organizar e juntos cortar laços com os nossos políticos corruptos de estimação e começar a eleger pessoas decentes, começar a se envolver mais na política, aquelas pessoas que realmente têm caráter, para que a gente possa estar encontrando soluções realmente viáveis para o Brasil, para tratar desses assuntos que são sérios de forma séria também. Então, para todo mundo que assistiu esse vídeo, eu espero que não tenham ataques políticos aqui e principalmente que não venham pessoas nos comentários defender seu corrupto de estimação. Cara, eu preciso que o mundo abra a mente para ver que essas pessoas trabalham para a gente. Nós não precisamos delas, elas precisam de nós. Elas dependem da gente. O governo ele é como um sanguessuga da população. É um sanguessuga necessário? É necessário, mas ele precisa ser o mais enxugado possível. Precisamos crescer muito espiritualmente, mentalmente e principalmente politicamente. É por isso que decidi fazer esse vídeo desabafando um pouco sobre a minha visão política. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não deu like, por favor, já senta o dedo no like. Espero fazer mais vídeos como esse, então se vocês gostaram, por favor, coloca aí como gostei. Nos comentários, vamos discutir a respeito de forma saudável. Se alguém quer comentar alguma coisa, por favor, fale a sua opinião política aí embaixo, o que vocês acham que o Brasil precisa para melhorar. O principal recado que eu quero deixar nesse vídeo é que precisamos cancelar os nossos corruptos de estimação e parar de tratar de qualquer maneira política como se fosse futebol. Não podemos mais torcer para o nosso corrupto de estimação. Temos que tratar os nossos políticos como funcionários e devemos ser chefes severos e intolerantes a qualquer falta, a qualquer corrupção, a qualquer desprezo que eles hajam perante a população. E já que assistiu o vídeo até aqui, aproveita, dá um pulo na nossa loja, vou deixar o link aqui na descrição. Tem ótimos produtos para vocês darem uma olhada.
Também tem a opção para fazer doações, estamos aceitando e precisando para estar melhorando aí o nosso estúdio, melhorando o nosso conteúdo, trazendo mais conteúdo para vocês. E também tá aqui 2 vídeos de recomendação que vamos deixar para que você possa ver os nossos conteúdos como o podcast e o outro vídeo que eu fiz também trazendo conteúdo similar a este. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo aí.